Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. Que a paz que excede todo entendimento, a paz do nosso Senhor Jesus, esteja sobre cada um de vocês. É com grande alegria e gratidão que nos reunimos mais uma vez neste canal, um lugar onde buscamos a revelação da Palavra de Deus e aprofundamos nosso conhecimento sobre seus planos. Eu me sinto abençoado por compartilhar esse tempo com vocês. Que a graça, a provisão e a sabedoria do Senhor se derramem sobre cada lar, sobre cada família que se une a nós neste propósito. Hoje, especialmente, oramos para que o Espírito Santo nos conduza, abra nossos corações e ilumine nossas mentes para compreendermos as verdades profundas que se encontram nas Escrituras. Pedimos, Pai, que tire o véu dos nossos olhos espirituais, para que vejamos com clareza e entendimento o que o Senhor tem revelado para este tempo. Que sua palavra penetre em nossos corações como semente fértil, produzindo frutos 100 por 1. Você é uma bênção. Agora vamos para o vídeo. Já se sentiu como se a história de Jesus, contada por séculos, ainda escondesse algo? E se eu te dissesse que existe uma carta escrita por um dos homens mais próximos a ele, com detalhes chocantes que a igreja nunca revelou? Hoje, vamos desvendar o mistério da carta de José de Arimateia, um documento que pode mudar tudo o que você acredita sobre a aparência e o verdadeiro propósito de Jesus Cristo. Prepare-se para descobrir verdades surpreendentes que foram mantidas em segredo por séculos. Neste vídeo, você vai mergulhar em uma investigação histórica sobre a vida de Jesus, através dos olhos de um homem que o conheceu profundamente. Vamos analisar as descrições detalhadas de sua aparência, sua personalidade e seus ensinamentos, que vão além dos relatos bíblicos tradicionais. Você vai entender por que esse documento foi ocultado por tanto tempo e como ele pode te ajudar a se conectar com a verdadeira essência de Jesus, sem dogmas ou interpretações distorcidas. Se você busca uma fé mais autêntica e uma conexão espiritual mais profunda, este vídeo é para você. Já se perguntou qual era a verdadeira aparência de Jesus? Ou por que a história da igreja foi contada de forma tão idealizada? Quer entender melhor o impacto espiritual que Jesus causava nas pessoas ao seu redor? Se a resposta for sim, fica comigo. E juntos vamos descobrir o que realmente está por trás desse segredo milenar. Você já parou para pensar que a imagem que temos de Jesus Cristo talvez seja apenas um fragmento da história real? É fascinante imaginar que alguém como José de Arimateia, tão próximo de Jesus, tenha registrado momentos e detalhes que ficaram ocultos por séculos. Esse documento é como um tesouro esquecido, algo que pode revelar verdades além do que conhecemos. Pense nisso. Como seria se a aparência e o propósito de Jesus fossem muito mais humanos e conectados à nossa realidade? Não é de se espantar que uma descoberta assim tenha sido mantida em segredo. Afinal, um relato tão íntimo pode mudar completamente nossa percepção da salvação e da fé que seguimos. Imagine abrir uma carta e encontrar descrições que vão além da visão idealizada de Jesus. Detalhes sobre sua aparência, a forma como ele interagia com as pessoas e até mesmo a força espiritual que emanava de sua presença. Esses relatos poderiam transformar a forma como nos conectamos com ele hoje. É quase como ouvir o testemunho de alguém que viveu ao lado de um amigo, e não apenas de uma figura distante. E isso levanta uma questão intrigante. Se essas verdades podem aproximar você de Jesus de uma maneira mais autêntica, por que elas foram escondidas? Esse mistério nos convida a olhar além das histórias que nos contaram até agora. A carta de José de Arimateia é como um portal para a verdade, um relato que pode revelar aspectos desconhecidos sobre Jesus Cristo. Imagine ler descrições detalhadas que contrastam com a imagem que temos em pinturas e filmes. Não estamos falando apenas de como ele parecia, mas de como ele agia,
como seus olhos transmitiam compaixão e como suas palavras carregavam autoridade. Um detalhe fascinante, por exemplo, é a possibilidade de que Jesus possuísse uma aparência simples, quase irreconhecível entre os demais, como sugere Isaías 53:2. Ele não tinha beleza ou majestade que nos atraísse. Isso nos lembra que a verdadeira grandeza não está na aparência, mas no propósito. Agora pense no impacto disso em nossa vida espiritual. Se Jesus não buscava reconhecimento exterior, mas sim tocar corações com sua mensagem, o que isso significa para nós? Talvez seja um convite para focarmos menos no que é visível e mais no que é eterno. Ao entender isso, podemos começar a nos conectar com Jesus em um nível mais profundo, livre de idealizações. O que José de Arimateia escreveu nos dá a oportunidade de questionar o que realmente buscamos em nossa jornada de fé, uma imagem de perfeição ou uma essência transformadora. Por que algumas verdades são escondidas? Essa pergunta ecoa como um mistério ao longo da história da humanidade. No caso da carta de José de Arimateia, a questão vai além de um simples relato. Trata-se de um testemunho que desafia narrativas construídas ao longo dos séculos. Imagine o impacto que uma informação assim teria na fé das pessoas. Passagens como Mateus 11:25, onde Jesus diz: "Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos", nos mostram que nem sempre o que é valioso é amplamente divulgado. Essa revelação guardada pode nos dar um vislumbre do verdadeiro significado de quem era Jesus Cristo e por que ele impactava tanto as vidas ao seu redor. Essas verdades ocultas não são apenas detalhes históricos. Elas podem mudar a forma como enxergamos a salvação e a relação com o divino. Pense no quanto nos baseamos em imagens pré-definidas para construir nossa fé. Se uma nova perspectiva nos é apresentada, isso não seria uma oportunidade de reencontrarmos Jesus em sua essência mais pura? Essa carta é uma chave que pode abrir portas para entendermos não apenas sua missão, mas o que ele representava para aqueles que estavam ao seu lado. E, de repente, começamos a perceber que o mistério está apenas começando a se revelar. Imagine ser guiado pelos olhos de alguém que caminhou ao lado de Jesus, que presenciou sua humildade e grandeza em cada pequeno gesto. José de Arimateia não era apenas um seguidor. Ele era um homem que vivenciou momentos únicos, observando de perto os desafios e as vitórias do Messias. A profundidade desse testemunho nos permite olhar além do óbvio, como se estivéssemos abrindo um baú cheio de relíquias valiosas. É como se estivéssemos lendo os relatos de alguém que não apenas ouviu as palavras de Jesus, mas também viu como elas transformavam vidas. Uma perspectiva assim é um lembrete poderoso de que o impacto de Jesus ia muito além das multidões. Ele tocava cada coração individualmente. Agora, pense em como esse relato pode iluminar nossa própria busca espiritual. Se a carta de José revela detalhes que não estão nos evangelhos, o que mais pode estar escondido? Talvez descrições que mostram como Jesus trazia paz em meio ao caos, ou como seu olhar transmitia uma revelação divina sem necessidade de palavras. Não é incrível imaginar como esse tipo de relato pode nos ajudar a entender o que significa realmente seguir os passos de Cristo? José de Arimateia nos oferece uma lente rara e valiosa para ver Jesus como ele era, em sua humanidade e divindade. As descrições na carta de José de Arimateia vão além das imagens convencionais de Jesus. Ele não era apenas um líder carismático, sua aparência refletia simplicidade, enquanto sua personalidade transbordava compaixão e autoridade. Imagine um homem que, com um simples gesto, transmitia paz, como em João 14:27. "Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou."
José menciona detalhes que nos aproximam de sua essência, como a forma humilde de vestir-se, marcada por simplicidade, mas sem perder o magnetismo espiritual que atraía tanto ricos quanto pobres. São esses detalhes que nos ajudam a compreender que Jesus conquistava não pelo que parecia ser, mas pelo que realmente era. Seus ensinamentos, carregados de revelação divina, desafiavam a lógica da época e permanecem como pilares da espiritualidade hoje. É fascinante perceber que, mesmo nos momentos mais simples, Jesus transmitia verdades profundas. José poderia descrever como ele ensinava através de parábolas, conectando conceitos divinos a realidades práticas. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, ele nos ensina que compaixão vai além de crenças ou origens. Essa visão de Jesus ultrapassa os relatos bíblicos tradicionais e nos convida a enxergá-lo com olhos renovados, como alguém que não apenas falava sobre a salvação, mas vivia para demonstrá-la. Por que algo tão valioso seria escondido? A resposta pode estar no impacto transformador que a verdade tem. A carta de José de Arimateia oferece um olhar tão autêntico sobre Jesus Cristo que pode desafiar estruturas religiosas estabelecidas. Imagine um mundo onde cada pessoa tem acesso a essa revelação pura, sem filtros ou dogmas. Esse tipo de acesso à verdade não apenas fortalece a fé individual, mas também encoraja um relacionamento mais direto com Deus. Em Marcos 7,13, Jesus critica tradições humanas que invalidam a palavra de Deus, e essa carta pode ser exatamente o antídoto para redescobrir o essencial. Essa conexão com a verdadeira essência de Jesus pode mudar vidas. Pense na diferença entre ouvir falar de alguém e realmente conhecer essa pessoa. Através das palavras de José, é possível construir um entendimento mais profundo sobre quem Jesus era, sua missão e como ele nos oferece salvação. Esse é o tipo de conhecimento que liberta, que nos convida a viver de maneira mais autêntica e espiritual. E quanto mais nos aprofundamos, mais percebemos que a essência de Jesus não está nas interpretações humanas, mas na simplicidade e poder de sua mensagem original. Muitas pessoas hoje sentem que sua fé está presa a rituais e formalidades que pouco alimentam o espírito. Buscar uma fé mais autêntica é como desejar água pura em um deserto. E essa autenticidade começa com a revelação da verdade. A carta de José de Arimateia é uma oportunidade única para reconstruir nossa conexão com Jesus Cristo, sem as camadas de interpretações que muitas vezes nos afastam do coração da mensagem. Em João 4,24, Jesus disse: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E talvez seja isso que falta. Um encontro genuíno com a essência de quem ele realmente foi. A carta nos desafia a refletir. Estamos seguindo um Jesus que criamos em nossa mente ou aquele que realmente viveu e caminhou entre nós? Para quem deseja ir além de uma espiritualidade superficial, este é o momento. Talvez seja a hora de redescobrir a oração simples, sem fórmulas decoradas, ou de ler os evangelhos com novos olhos, buscando entender o que Jesus realmente dizia às pessoas comuns. Essa conexão mais profunda não é apenas um desejo, mas uma necessidade para quem quer experimentar o verdadeiro poder de sua mensagem e viver uma fé que transforma. Quantas vezes você já se pegou imaginando como Jesus realmente era? Sua aparência física sempre foi um tema cercado por idealizações, mas as Escrituras não dão muitos detalhes. É intrigante pensar que o Jesus real pode ter sido bem diferente das imagens que vemos em quadros e estátuas. Isaías 53:2 descreve: Não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Essa simplicidade visual talvez tenha sido o próprio reflexo da mensagem que ele pregava. A beleza está no propósito, não no exterior.
Não é curioso que um homem com uma aparência tão comum tenha gerado um impacto espiritual tão extraordinário? Agora, por que a história da igreja foi tão idealizada? É possível que, ao longo do tempo, detalhes tenham sido embelezados para conquistar corações, mas será que isso não nos afastou da essência? A idealização pode ser um fardo, pois cria uma distância entre nós e Jesus, como se ele fosse inalcançável. Mas a realidade, apresentada na carta de José de Arimateia, nos mostra que Jesus era humano como nós, experimentando desafios e alegrias. Ele veio para nos salvar em nossa humanidade, e não para que o víssemos como uma figura distante. Talvez seja a hora de desconstruir esses ideais e abraçar o verdadeiro Cristo. O impacto espiritual de Jesus era tão poderoso que transformava até os corações mais endurecidos. Pense em Zaqueu, o cobrador de impostos, rejeitado por todos, mas que, ao ser chamado por Jesus, mudou sua vida completamente. Lucas 19, 1-10. Como isso era possível? Não se tratava apenas de suas palavras, mas da presença dele. Jesus emanava algo que tocava profundamente as pessoas. Não era só um professor, mas alguém que despertava um desejo genuíno de transformação. Sua mensagem de amor, perdão e salvação era uma revelação viva que transcendia qualquer ensinamento comum. Imagine como José de Arimateia, um homem de posição e prestígio, deve ter sentido ao ver Jesus caminhar entre o povo. Ele viu como pescadores, mulheres e até mesmo crianças eram impactados por sua luz. Esse tipo de conexão espiritual não pode ser ensinado. É algo que vem de Deus. E a carta de José pode revelar detalhes sobre essa força transformadora, ajudando-nos a compreender melhor o que significa ser tocado pela presença de Cristo. A grande questão é, será que estamos prontos para permitir que esse mesmo impacto transforme nossas vidas hoje? E agora, após essa jornada reveladora, eu te pergunto, você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Esse é o passo mais importante que você pode dar em direção a uma vida transformada. A revelação que você acabou de conhecer não é apenas histórica, ela é prática, pois Jesus está chamando você hoje para viver uma experiência profunda com Ele, sem as distorções de interpretações humanas. A verdadeira transformação começa quando você permite que a essência de Jesus entre no seu coração. Parece um convite simples, mas é o mais poderoso que você pode receber. Ele veio para nos dar vida e salvação, e você pode experimentar isso agora mesmo. Se ainda não tomou essa decisão, talvez seja o momento. E se você já entregou sua vida a Ele, que tal aprofundar ainda mais seu relacionamento? Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar aprendendo mais sobre essas revelações que mudam vidas. Vamos juntos seguir os passos de Jesus e viver a verdade que Ele veio revelar para nós.